A Rússia tem a missão de construir um novo mundo, afirmou nesta quinta-feira o presidente Vladimir Putin, para quem a ofensiva na Ucrânia é, sobretudo, uma resposta à hegemonia exercida pelas potências ocidentais. Putin também afirmou que a ofensiva russa na Ucrânia não é um conflito territorial, mas um acontecimento que, segundo ele, determinará os princípios nos quais se baseará a nova ordem mundial. As declarações do presidente foram feitas em um fórum de debates políticos realizado na cidade russa de Sochi. Temos a tarefa essencialmente de construir um novo mundo. Não começamos a chamada guerra na Ucrânia. Pelo contrário, estamos tentando terminá-la. A crise ucraniana não é um conflito territorial, quero enfatizar isso. A Rússia é o maior país do mundo em termos de território. Não temos quaisquer interesses em conquistar territórios adicionais. No entanto, Putin reivindicou a anexação de 4 regiões ucranianas em setembro de 2022, depois da Península da Crimeia em 2014. O presidente russo revelou também que fragmentos de dispositivos explosivos foram encontrados nos corpos das pessoas que morreram em desastre aéreo em agosto, junto com o líder dos mercenários do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. O líder dos mercenários morreu quando o avião particular em que viajava com outras lideranças caiu entre Moscou e São Petersburgo. Prigozhin, que teve um papel importante na ofensiva russa na Ucrânia, foi denunciado por Putin como traidor após ter orquestrado um motim contra o exército regular russo em junho. To be demons. Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon. Mas você faz recuar essas forças anticristãs que tentam hoje apassivar o brasileiro, não só o brasileiro, mas os cidadãos do mundo, para destruir o pátrio poder, destruir a família e implantar um regime autoritário e anticristão em toda a humanidade. Isso é uma política gestada na ONU por financiamento de Jorge Soros, é o globalismo mundial. Xi Jinping e Vladimir Putin selam a parceria sem limites, eu falo entre aspas aqui, numa declaração que eles tinham dado há poucos meses e que foi confirmada no encontro que tiveram no Uzbequistão ontem. A foto oficial reforça o apoio da China à Rússia, que está isolada do Ocidente por causa da guerra na Ucrânia. Os dois maiores autocratas do planeta querem uma nova ordem mundial. Mas a invasão russa é um grande obstáculo a esse plano e Xi Jinping disse a Putin que Pequim está preocupada com os desdobramentos da guerra. Isso é destaque no site da CNN Brasil, com reportagem especial da CNN Internacional, contando com uma vitória rápida. O exército russo está começando a recuar 7 meses depois do início do conflito, com essa inesperada reação ucraniana, claro, ajudada pelos países europeus e
pelo Ocidente, mas mesmo assim uma resistência inesperada. Oficialmente, a China tentou se colocar em neutralidade, mas essa aproximação com Putin colocou o país numa posição de fragilidade contra os Estados Unidos. A dúvida agora é até que ponto Pequim está disposta a ir para garantir que Putin continue sendo esse parceiro poderoso e estratégico na região. Com inúmeras cabeças e sempre com a boca aberta, mostra a garganta. E a garganta é esse espaço. ...666 é um número misterioso, citado na Bíblia como o número da besta. O senhor levanta algumas realidades do mundo atual, sim, que revela coisas que às vezes nos deixam um pouco atentos. Aquilo de medo, ai meu Deus, como é que será que realmente nós estamos no tempo disso? Está chegando a hora de algum final dos tempos. Sim. Um dragão de 7 cabeças que encarna o mal e engana todo mundo. Coisa ruim. Satanás. Capiroto. Capeta. Tinhoso. Chifrudo. Pai da mentira. Mas algumas realidades tipo, entre aspas, maquinações, coisas que acontecem na realidade atual, pra gente acender um alerta, né, e tal. Então, o que a gente poderia trazer hoje no campo espiritual, na realidade do mundo atual que a gente, do mundo que a gente vive, que seria um alerta para a gente ter cuidado? Maquinações, porque são várias coisas que o senhor fala, olha, atenção com isso. Moeda com aquilo. única. Isso, aquela... O senhor fala sobre muitas coisas. Pontos principais que a gente pudesse trazer hoje na realidade mundial. Né? Resumo. Então, um resumo rápido. O demónio tem o seu exército, e o exército do demónio são os grandes do mundo, são os poderosos, é quem tem a grana, é quem manda em tudo, né? No mundo ocidental, quem manda em tudo são os grandes fundos de investimento, né? Ou seja, o capital financeiro, não quero ser um pouco técnico, mas manda nos governos, né? Os governos não fazem o que o povo quer, fazem o que as farmacêuticas querem, né? O exemplo do Covid, né? E por aí afora. E no mundo, digamos assim, nas ditaduras comunistas, na China, isso é um pouco ao contrário. O governo manda nos oligarcas. E na Rússia, né? O Putin é que decide quem é que vai ser o empresário do petróleo, né? Pronto. Portanto, este é o cenário que nós temos. E do lado de Deus, nós temos você e eu, quer dizer. Do lado de Deus somos nós três, e se nós, infelizmente, temos que reconhecer que nós não somos... Quer dizer, não temos os mesmos recursos e os mesmos meios que a outra turma. É? Portanto, parece um combate bem assimétrico. Mas a história da salvação também mostra David venceu Golias. É? Pronto, então, isto já nos vai dar um pouco o cenário. O que é que eu vejo? Os inimigos de Deus estão maquinando uma ditadura mundial digital. Hoje é possível, tecnicamente, tornar o mundo uma prisão digital. Como é que vão conseguir fazer isto? Vão conseguir fazer isto com o 5G e o 6G, que depois virá, com a moeda única digital, uma moeda, vai acabar o dinheiro físico e estão criando as chamadas CBDCs, que é a moeda Central Bank Digital Currency, é uma moeda só digital emitida pelo Estado, não é um Bitcoin. Bitcoin, o Estado não manda no Bitcoin. É um Bitcoin, é um dólar digital, é um real digital. E o que é que vai acontecer? Como é que vai ser implementada essa prisão digital? Vai ser implementada através de lançando o caos no mundo. O Covid é já uma etapa, a crise climática é outra narrativa. São narrativas que não têm fundamento do ponto de vista científico. São, no fundo, o objetivo é propaganda, é gerar medo nas pessoas e destruir a classe média e a economia. Deitar abaixo a economia, quando todo mundo tiver com uma mão à frente e outra atrás, o Estado vai aparecer como o salvador e vai dizer: eu vou dar para você 2.000 reais por semana se você fizer uma conta no Banco Central com moeda digital, né? E a partir daí eles implementam um chamado sistema de crédito social, que já tem na China. Quem controla a sua carteira manda em você. E o Estado não vai resistir. Já se tem na China? Já tem na China.
Então, quem controla a sua carteira manda em você. Se você puser no Twitter que não sei o quê, a crise climática é mentira, é fake news, você perde dinheiro direto, não é? Você já não pode viajar, está a perceber? Ou seja, é um mecanismo perfeito de coação por parte do Estado. Você perde a liberdade de expressão, perde a liberdade de movimentos, o seu cartão não funciona se estiver longe de casa. Porquê? Porque estamos em confinamento, não é? Então isto é o que eu chamo de prisão digital global. Está chegando, não é... De doenças fabricadas em laboratórios para espalhar pelo mundo e Sim, causar... Isso também, quer dizer, o grande objetivo para poder implementar a moeda digital e a identidade digital, eu tenho que causar um problema, um pouco como a história da vacina. Para eu vender vacina, eu tenho que arranjar uma doença. Se não tiver uma doença, não faz sentido tomar uma vacina. Então tenho que inventar uma doença para vender uma vacina. Então, isto moeda é única. O princípio é o princípio bastante satânico, né? Ordo ab caos. Ordo ab caos, ou seja, fazer uma nova ordem a partir do caos, ou seja, eu gero o caos para dar a solução que eu quero. Putin também afirmou que a ofensiva russa na Ucrânia não é um conflito territorial, mas um acontecimento que, segundo ele, determinará os princípios nos quais se baseará a nova ordem mundial. As declarações do presidente foram feitas em um fórum de debates políticos realizado na cidade russa de Sochi. Temos a tarefa essencialmente de construir um novo mundo. Não começamos a chamada guerra na Ucrânia. Pelo contrário, estamos tentando terminá-la. Isso é o que estamos assistindo, na minha opinião, nestes últimos tempos. Portanto, vai haver um colapso económico para poder impor a moeda única digital, que depois é um sistema de crédito social, é uma prisão digital. E então, para mim é bem claro que para um cristão que segue Jesus, vai chegar um momento em que eu vou ter que escolher, vai ser duro, entre estar no sistema e em viver a minha fé até ao fim, custe o que custar. Esse é que é o dilema que está à nossa frente. E eu tenho preparado os meus irmãos, eu não quero assustar, mas eu não posso calar, porque eu sou amigo, não é? E é bom a gente ter uma espécie de um plano B, ou seja, preparar dentro das nossas limitações para ter um modo de sobreviver fora do sistema. Quando quiserem oferecer os R$2.000 digitais, eu vou dizer não. Então, e aí? Aí tem que ter umas galinhas. E por isso é que eu tenho umas galinhas. Né? O Guto já viu as minhas galinhas. Você vai conhecer lá. Pronto, mas isto para dizer, e mesmo assim vai ser duro, e eu acredito que tudo isto está profetizado na palavra, seja no Antigo e no Novo Testamento. Tem muitos irmãos evangélicos que pregam o fim dos tempos com muita coragem. Eu aprendo muito com eles, né? Eles estudam bem as profecias do Antigo e do Novo Testamento, e a gente está vendo tudo a acontecer à frente dos nossos olhos. Quanto mais eu estudo a palavra, só não ligo aos pontos quem não quer. E portanto eu acho que vão ser tempos duros. Agora a boa notícia, Deus vai intervir na história de um modo extraordinário e vai derrotar o mal. Eu acho que vai vir o anticristo, que vai ser uma pessoa, que vai ser no fundo, quando este sistema da prisão digital tiver... quando um líder político, religioso... Ele vai ser o salvador, o caos que se vai gerar, ele vai se apresentar como o grande salvador da guerra, da fome. Vai haver muita guerra no mundo, vai haver muita fome e muitas doenças. Econômico. E ele vai aparecer como o grande salvador destes problemas e vai unir todas as religiões numa religião única e vai querer ser adorado no lugar de Deus. Ele vai dizer, eu sou Jesus, portanto os cristãos têm que me adorar. Eu sou a quinta encarnação do Buda, sou Maitreya, eu sou o Mahdi que os muçulmanos esperam. Portanto vai dizer isso tudo. Né? Ô, padre, tem gente que está assistindo que está dizendo assim, caramba, o que esse padre está falando é verdade pra caramba. Sim. Mas tem gente que está dizendo, olha, eu acho que o Vilela colocou alguma coisa na água do padre. Não, colocou alguma coisa na água do padre. O padre tá boladão lá e tudo. O que é que o Vilela colocou na água desse padre, né? E tudo, né? Mas partindo do princípio daqueles que... Mas a história acaba bem. A história acaba com Deus vai intervir de um modo extraordinário para derrotar o mal. David vai vencer Golias. A crise ucraniana não é um conflito territorial, quero enfatizar isso. A Rússia é o maior país do mundo em termos de território. Não temos quaisquer interesses em conquistar territórios adicionais.
интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. No entanto, Putin reivindicou a anexação de 4 regiões ucranianas em setembro de 2022, depois da Península da Crimeia em 2014. O presidente russo revelou também que fragmentos de dispositivos explosivos foram encontrados nos corpos das pessoas que morreram em um desastre aéreo em agosto, junto com o líder dos mercenários do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. O líder dos mercenários morreu quando o avião particular em que viajava com outras lideranças caiu entre Moscou e São Petersburgo. Prigozhin, que teve um papel importante na ofensiva russa na Ucrânia, foi denunciado por Putin como traidor após ter orquestrado um motim contra o exército regular russo em junho. Um arquivo secreto foi copiado ao meu streaming de dados. Era uma gravação de uma reunião do alto comando da Umbrella, ocorrida 17 meses antes do surto viral. Estamos aqui hoje, não só para falar sobre o futuro dessa companhia. Estamos aqui para falar do destino dela. Estamos aqui para falar do fim do mundo.